Ele confiava nela, criou o filho dela como se fosse seu, trabalhou, cuidou, protegeu, até ser preso por um crime que não cometeu. Bastaram 2 mensagens no celular e uma denúncia falsa para destruir sua vida. Enquanto ele era algemado, ela sacava o dinheiro, vendia seus bens e tentava até refinanciar a casa. Tudo estava no nome dele. Usou o próprio filho como isca. Fez o menino mentir. Disse que era por segurança que precisavam sumir com ele. Ela achou que tinha vencido, que ninguém descobriria, mas cometeu um erro. Deixou rastros. Quando a verdade veio à tona, a justiça foi implacável e ele finalmente teve a última palavra, porque ela começou tudo com uma mentira, mas ele terminou com a verdade e com provas. O filho da minha namorada me acusou falsamente e eu fui preso. Agora a verdade veio à tona. Tudo isso começou há cerca de 1 ano e meio. Eu, homem de 39 anos, conheci essa garota, Sarah, mulher de 35, em uma conferência de trabalho. A gente se deu super bem logo de cara. Começamos a namorar e, sinceramente, as coisas estavam indo muito bem e muito mesmo. Ela tinha um filho de um relacionamento anterior, e não vou mentir, eu fiquei meio nervoso no começo, porque nunca tinha namorado alguém com filho antes. O filho dela, Tommy, tinha 7 anos. Menino inteligente, um pouco tímido, mas a gente se deu bem logo de cara. O pai verdadeiro era um completo fracassado. Entrava e saía da prisão o tempo todo. Então acho que acabei sendo o único cara estável na vida do garoto. Não que eu estivesse tentando ser o pai dele ou algo assim, e éramos mais como amigos. Ele me mostrava os jogos que jogava, me contava sobre a escola, essas coisas normais de criança. Eu trabalho com finanças, tenho um bom emprego pelo qual ralei muito para conseguir. Carro da empresa, bons benefícios, todo o pacote. Sarah trabalhava como assistente administrativa, e não ganhava muito, mas se esforçava para cuidar do Tommy. Eu comecei a ajudar aqui e ali, nada grande no começo, só comprando umas coisas do mercado ou uns materiais escolares pro garoto. Eles moravam em um apartamento minúsculo, numa área meio barra pesada. O aquecimento mal funcionava no inverno, e os vizinhos estavam sempre brigando. Sarah vivia dizendo que queria se mudar, mas não tinha como pagar algo melhor. Eu tinha uma casa boa, com 4 quartos, numa área tranquila. E, sim, comecei a pensar que talvez eles pudessem se mudar para lá. Já estávamos juntos há mais de 1 ano naquele ponto. As coisas estavam sólidas. Parecia fazer sentido dar esse próximo passo. Tommy ia bem na escola, mas tinha dificuldades com matemática. Então eu ajudava ele com as tarefas de vez em quando. O garoto era bem esperto. Só precisava que alguém explicasse do jeito certo. Os professores até disseram que as notas dele estavam melhorando. Sarah sempre fazia o maior caso disso. Dizia como eu era ótimo com ele, como ele nunca tinha tido alguém que se importasse com os estudos dele antes. E vou dizer, aquilo fazia eu me sentir bem, muito bem. Nunca tive filhos, e nem posso ter. Na verdade, descobri isso anos atrás. Então ter esse garoto olhando para mim, animado para me mostrar as boas notas, significava muito. E Sarah parecia tão grata por tudo, sempre dizendo que eu tinha mudado a vida deles. A gente tinha uma rotina. Eu ia para casa deles depois do trabalho, jantávamos juntos, eu ajudava o Tommy com o dever de casa, às vezes assistíamos a um filme. Coisa de família, sabe? Às vezes, nos fins de semana, íamos ao parque ou ao cinema. Sarah começou a falar sobre talvez largar o emprego se a gente fosse morar junto. Disse que poderia passar mais tempo com o Tommy, talvez até voltar a estudar. Tudo isso me soava ótimo. Eu tinha espaço, meu trabalho ia bem, e eles já passavam a maior parte dos fins de semana na minha casa mesmo. Hoje, olhando para trás, me sinto um idiota. Tudo parecia tão perfeito. Mãe solteira batalhadora querendo dar uma vida melhor pro filho. Menino doce que só precisava de um modelo masculino positivo. E eu achando que era o cara legal ajudando eles. Um cenário clássico, né? Mas quando você tá dentro disso, vendo o garoto crescer, achando que está fazendo a diferença na vida de alguém, e você não percebe os sinais. Lembro de uma vez que o Tommy tinha uma apresentação na escola. O pai prometeu que ia aparecer. Até disse que ia levar o garoto para comer pizza depois. Claro que ele não apareceu. O Tommy se esforçando para não chorar, e eu acabei levando ele para comer pizza de qualquer jeito. Falei como estava orgulhoso da apresentação dele. O sorriso daquele garoto, cara,
Aquilo parecia real, dá até para acreditar que tudo isso fazia parte de um plano. A gente até estava conversando sobre tirar férias de verdade naquele verão. Tommy nunca tinha saído do país, e a Sarah achou um pacote muito bom para uma semana na Espanha. Eu ia pagar a maior parte, mas ela insistiu em contribuir com o que pudesse. Isso foi outra coisa que fazia tudo parecer legítimo, e ela nunca aceitava ajuda sem tentar retribuir de alguma forma. Mas foi assim que tudo começou, e antes de virar um pesadelo completo. Lembro de apenas acenar com a cabeça, pensando que devia haver algum engano. Então eles começaram a ler meus direitos, e no meio do meu escritório, na frente de todo mundo, olhei para o meu chefe, esperando que ele dissesse alguma coisa que parasse aquela loucura, mas ele apenas desviou o olhar. O caminho do meu escritório até o carro da polícia foi o mais longo da minha vida. As pessoas olhavam, alguém estava filmando com o celular, e eu só conseguia pensar na minha apresentação, e tipo, eu precisava terminar de explicar aqueles números. Estúpido, né? Sua vida inteira está desmoronando e você ainda está preocupado com o trabalho. Me colocaram numa sala de interrogatório na delegacia e me disseram o motivo de eu estar ali. As palavras que usaram, e eu nem consigo escrever, sobre o Tommy, sobre o que estavam dizendo que eu fiz com ele. Vomitei ali mesmo, na sala. Os policiais precisaram parar a entrevista para chamar alguém para limpar. Ficavam repetindo que eu era culpado, que eu tinha feito aquilo. Eu só dizia que estavam errados, que eu nunca machucaria o Tommy, que eu amava aquele garoto. Mas eles só faziam as mesmas perguntas, repetidas vezes. Quando foi a última vez que você ficou sozinho com ele? Alguém já expressou alguma preocupação antes? Você já foi inapropriado com ele? Cada pergunta me fazia sentir mais doente do que a anterior. 12 horas. Foi esse o tempo que me mantiveram lá. 12 horas com os mesmos questionamentos, diferentes oficiais, mesmas acusações, sem telefone, sem contato com ninguém. Só eu naquela sala tentando entender como minha vida tinha virado esse pesadelo. Quando finalmente me liberaram sob fiança, eu não podia voltar para casa. Era uma das condições, e sem contato com a Sarah ou o Tommy. Tinha que ficar longe da casa deles, da escola. Tive que entregar meu passaporte, e como se eu fosse um criminoso. Levaram meu notebook do trabalho, meu celular, disseram que precisavam analisar como evidência. Fui parar num hotel barato perto da delegacia. Não consegui nem ligar para amigos, e o que eu diria? E aí, cara, fui acusado da pior coisa imaginável. Posso dormir no seu sofá? O recepcionista do hotel me olhou estranho quando fiz o check-in, provavelmente porque eu ainda estava com a roupa do trabalho, com a aparência de quem envelheceu 20 anos em um dia. Aquela primeira noite, e eu nem sei descrever. Tive crises de pânico. Não consegui dormir. Pensava no Tommy, na Sarah. Será que eles estavam bem? Será que o Tommy estava com medo? Será que a Sarah realmente acreditava que eu poderia ter feito aquilo? Toda vez que eu fechava os olhos, via os rostos dos meus colegas me observando ser levado algemado do escritório. Na manhã seguinte, meu chefe me ligou. Disse que eu seria colocado em licença de jardinagem enquanto tudo se resolvia. A voz dele era diferente, profissional, como se não tivéssemos trabalhado juntos por 5 anos, como se não tivéssemos ido juntos a churrascos, comemorado promoções. Logo depois, comecei a notar pessoas me desfazendo nas redes sociais, colegas, amigos, até alguns familiares. Ninguém me procurou para ouvir meu lado da história, simplesmente me apagaram. Anos de amizade, destruídos em horas. E o pior, eu nem conseguia ficar com raiva, porque se alguém me dissesse isso sobre outra pessoa, talvez eu também reagisse assim. É isso que torna essas acusações tão destrutivas. Mesmo sendo inocente, o simples fato de ser acusado muda para sempre a forma como as pessoas te enxergam. Tentei sacar dinheiro para pagar o hotel, cartão recusado. Verifiquei o aplicativo do banco, conta congelada. Em investigação, tive que ligar para minha irmã, contar tudo, implorar para ela me emprestar um dinheiro. Ela ajudou, mas dava para sentir na voz dela, naquela pontinha de dúvida, meu próprio irmão. E ainda assim o e se? Foi assim que minha vida desmoronou em menos de 24 horas. De um profissional respeitado para nada, sem casa, sem acesso ao meu dinheiro, sem amigos, apenas eu, num quarto de hotel barato, vendo meu celular vibrar com mais notificações de pessoas me excluindo, esperando para saber se um dia eu teria a minha vida de volta. Sabe aquele filme Náufrago, com Tom Hanks? Foi assim que me senti, exceto que, ao invés de uma ilha tropical,
eu estava preso num quarto fedido de hotel, vendo minha vida implodir. Meu trabalho só piorou. O RH mandou um e-mail marcando uma reunião formal para discutir minha permanência na empresa. Tradução: estavam procurando uma forma de me demitir sem levar processo. Não importava que eu não tinha sido condenado. Só de ser acusado já bastava para me quererem fora. As pessoas começaram a me tratar diferente. Fui à padaria de sempre, aquela em que o dono, um senhor, sempre puxava papo sobre futebol. Ele só olhou pro chão, nem me cumprimentou. Notícias voam em cidade pequena. E meus colegas, e isso doeu. Gente com quem eu trabalhei por anos, com quem fui beber, fui aos casamentos e aniversários dos filhos, e sumiram. Meu celular, que antes vibrava o dia todo com grupos do trabalho, ficou mudo. Silêncio total. Até meu melhor amigo, Dave, amigo desde a faculdade, e mandou uma mensagem dizendo que precisava de um tempo para processar as coisas, como se eu tivesse traído ele. As entrevistas com a polícia eram o pior. Me chamavam do nada, me faziam as mesmas perguntas, tentando me pegar numa mentira. Mas como você prova que não fez algo? Cada resposta parecia me deixar mais culpado aos olhos deles. Tive que contratar um advogado. Custou quase toda a minha economia. Ele me dizia para documentar tudo, guardar cada registro, que precisávamos montar um caso. Mas um caso para quê? Minha vida já estava destruída. Mesmo se eu provasse minha inocência, como voltar de algo assim? Alguns dias, eu dirigia até perto da escola do Tommy. Só para me torturar, acho. Via os pais pegando seus filhos, vivendo vidas normais. E eu não podia chegar nem a 500 metros dele por causa das condições da fiança. O mesmo garoto com quem eu fazia tarefa, que eu levava pro futebol, que me deu aquele cartão brega de melhor quase padrasto do mundo. Agora eu estava legalmente proibido de vê-lo. Teve uma reunião com o RH e meu chefe. Sentaram com aquelas caras de falsa simpatia. Falavam sobre a reputação da empresa e cuidar do bem-estar dos outros funcionários, como se eu fosse uma ameaça. Dei 5 anos àquela empresa, ganhei prêmios por eles, conquistei grandes clientes. Nada disso importava mais. Minha irmã tentou ajudar, levava comida, roupas limpas, mas eu via que aquilo também a estava destruindo. Os cochichos das amigas, as perguntas estranhas, até que um dia ela desabou, começou a chorar e me perguntou se eu tinha certeza de que nunca fiz nada inapropriado, nem sem querer. Foi aí que percebi, se minha própria irmã tinha dúvidas, que chance eu tinha com qualquer outra pessoa? Mas então, um dia, tudo mudou. Estava naquele quarto de hotel, em já fazia quase 3 semanas, quando o telefone tocou. Era da delegacia. Meu coração disparou. Toda vez que me ligavam, era para mais interrogatório. Mas dessa vez, o tom do policial era diferente. Não parecia hostil. Fui até lá, esperando mais 6 horas das mesmas perguntas. Mas me levaram para outra sala, mais parecida com um escritório. Aí entrou um detetive. Ele falava com muito cuidado, como se escolhendo cada palavra. Disse que tinham surgido novas informações e desenvolvimentos no caso. Eu só pensava, ótimo. O que mais vão me acusar agora? Foi quando ele soltou, o Tommy admitiu que inventou tudo. Assim, direto. Aparentemente ele desabou numa entrevista e contou a verdade. Mas aí vem a parte mais doida. Ele contou quem realmente o machucou. Não fui eu. Foi o primo dele, sobrinho da Sarah, um garoto de só 12 anos. Eu só fiquei sentado ali, sem conseguir falar. Minha mente não conseguia processar. O detetive continuava explicando, em algo sobre crianças deslocarem traumas, sobre o Tommy ter medo de acusar o primo por causa da família. Mas eu só conseguia pensar, eu sou inocente. Eles agora sabem disso. Me deram uma carta oficial dizendo que todas as acusações foram retiradas. Só um pedaço de papel. Mas parecia que eu estava segurando minha vida de volta nas mãos. Mas aí o detetive disse algo que fez meu sangue gelar. Ele mencionou que, durante a investigação, encontraram outros elementos preocupantes. Perguntou se eu tinha notado alguma atividade estranha nas minhas contas. E foi quando tudo fez sentido. As vezes em que a Sarah usou meu laptop, os e-mails que sumiram, os gastos suspeitos que eu ignorei porque confiava nela. Com as mãos tremendo, abri meu app do banco, ali na frente dele. Comecei a olhar as transações, em aquelas que eu não conseguia acessar durante. Fiquei completamente paralisado, e havia transferências que eu nunca tinha feito, cartões de crédito que eu nunca solicitei, empréstimos no meu nome dos quais eu não sabia nada. Ela vinha preparando isso há meses. Usou as acusações como cortina de fumaça enquanto esvaziava tudo que podia por as mãos. Até tentou refinanciar minha casa. A papelada estava em andamento quando fui preso. O detetive disse que haviam encontrado evidências
evidências no celular dela e mensagens de texto para alguém sobre deixar tudo pronto antes das acusações acontecerem. Ela sabia o que o sobrinho dela tinha feito com o Tommy, ao invés de proteger o filho. Usou isso como uma oportunidade para me destruir. Fiquei naquela sala por horas, fazendo declarações, assinando papéis. Disseram que iam investigar a fraude, mas honestamente, eu nem me importava mais com o dinheiro. Tudo em que conseguia pensar era no Tommy, naquele pobre garoto machucado por alguém em quem confiava e depois manipulado pela própria mãe para acusar uma pessoa inocente. Tive um momento em que quase vomitei de novo. Lembrei de todas as vezes que a Sarah deixava o Tommy com a família da irmã dela dizendo que era bom para ele passar tempo com o primo. Ela sabia. Tinha que saber o que estava acontecendo. Mas estava tão focada no plano de me incriminar que deixou aquilo continuar. Quando finalmente saí da delegacia, só sentei no carro e chorei. Nem era um choro de tristeza, era um vazio estranho. Tudo que perdi, e minha reputação, meu emprego, meus amigos. E pra quê? Pra Sarah usar o próprio trauma do filho como desculpa para me roubar. Ela começou a me mandar mensagens. Provavelmente ouviu que as acusações foram retiradas. A primeira era um textão dizendo quanto estava arrependida, que fez aquilo por desespero, que ainda me amava. Depois mandou outra dizendo que ia me pagar, só precisava de tempo. E por fim uma implorando para eu não prestar queixa. Pensa no Tommy. Essa última me revoltou, usando o filho de novo. Até agora. O Tommy, que passou pelo inferno, que ela forçou a mentir para a polícia, que virou peão no jogo do entio dela. Foi aí que a raiva bateu de verdade, e não pelo que ela fez comigo, que já era horrível, mas pelo que fez com o próprio filho. Liguei pro meu advogado ali mesmo no estacionamento. Contei tudo. Ele começou a falar de processos cíveis, criminais, ordens de restrição, mas tudo em que eu pensava era no Tommy. Perguntei se havia algum jeito de garantir que ele tivesse ajuda de verdade, sem que eu tivesse que ver a Sarah de novo. O detetive ligou de novo naquela noite. Disseram que tinham levado a Sarah para prestar depoimento sobre a fraude, que ela desabou e confessou tudo. Disse que fez aquilo por causa de dívidas de jogo, que estava sendo ameaçada por cobradores. Sempre tem uma desculpa, né? Mas aí o detetive me disse algo ainda pior. Não era a primeira vez que ela fazia isso. Já havia outros caras, outras acusações, em outras cidades. E o Tommy nem era o único filho, e ela tinha outro de quem perdeu a guarda anos atrás. E aí toda aquela imagem de mãe solteira desesperada começou a desmoronar. Quando foi a julgamento, ela tentou bancar a coitada. Chorou dizendo que só queria dar uma vida melhor pro Tommy, que não teve escolha, que nunca quis que as coisas fossem tão longe. Talvez tivesse funcionado, se ela não fosse uma golpista em série. 3 ex-namorados dela apareceram. Disseram que ela fez as mesmas coisas com eles, e com provas. Um quase perdeu a casa. Outro foi falsamente acusado de abuso. O último faliu tentando sustentá-la. Então a promotoria exibiu um áudio dela rindo e dizendo como os homens são fáceis de manipular. Ela ficou pálida. O tribunal ficou em silêncio. O advogado dela não soube o que dizer. E aí veio o golpe final. O juiz perguntou por quê. Se ela estava tão desesperada, transferiu milhares de dólares para um cassino online semanas antes da minha prisão. A promotoria mostrou os extratos bancários, direto das contas que ela roubou de mim. O advogado dela gaguejou. Ela desmoronou. E pela primeira vez, ela percebeu que estava acabada. Tentou mais uma jogada, e implorou. Fez papel de vítima, disse que era só uma mãe tentando o melhor pro filho. O juiz nem piscou. Uma boa mãe não usa o filho como arma. 4 anos, sem direito à liberdade condicional, sem clemência. Enquanto ela era levada dali, tentou fazer contato visual comigo, como se eu fosse perdoá-la, como se eu fosse salvá-la. Não fiz. Ela murmurou talvez. Por favor, me ajuda. Eu virei de costas e saí andando, mas o corpo inteiro gelou. As histórias sobre o pai do Tommy estar preso, sobre ela ser mãe solteira sofrendo, sobre o ex terrível que os abandonou. Quantas dessas histórias eram mentiras? O quanto da pessoa que achei que conhecia era real? Depois disso, algo em mim quebrou. Não de forma violenta, mas como se eu finalmente tivesse acordado. Toda aquela confusão e depressão viraram uma raiva fria, focada. Decidi que não ia mais ser vítima dela. Contratei o melhor advogado especializado em fraude que consegui achar. Estiquei até o limite meu último cartão de crédito limpo para pagar. Valeu cada centavo. O cara olhou o meu caso e sorriu. Disse que a Sarah tinha cometido erros amadores no rastro de documentos e que isso tornaria tudo mais fácil. Lembra do detetive que me contou sobre os outros caras? Meu advogado entrou em contato com eles. Descobrimos que a Sarah tinha um padrão, sempre mirava homens bem-sucedidos,
Sempre usava o filho como parte do golpe, mas sempre conseguia fugir antes das coisas esquentarem. Dessa vez, não. Entreguei tudo para a polícia, e cada e-mail, cada mensagem, cada extrato bancário. Aquelas fotos que ela tirou dos meus documentos, ela não era tão esperta com tecnologia quanto achava. Os dados das imagens ainda tinham a hora e o local exatos de onde foram tiradas. Meu advogado chamou isso de fraude com trilha de papel perfeita. Depois fui atrás da empresa onde trabalhava. Enquanto estava num quarto de hotel achando que minha vida tinha acabado, eu tinha anotado tudo, cada conversa, cada e-mail, cada reunião. Documentei como me trataram antes mesmo de haver qualquer condenação, como estavam tentando me forçar a sair. Quando meu advogado viu tudo, riu. Disse que eles tinham violado umas 6 leis trabalhistas. Tivemos uma reunião com o RH e o gerente regional. Levei meu advogado junto. Você precisava ver a cara deles quando ele entrou na sala. De repente, toda aquela conversa de proteger a reputação da empresa sumiu. Engraçado como eles mudaram de atitude quando viram que eu podia processá-los por demissão injusta e discriminação. A melhor parte, a Sarah tentou me contactar de novo, chorando, dizendo que estava arrependida, que ia me pagar, que precisava de ajuda. Eu não respondi, só encaminhei tudo pro meu advogado e pra polícia. Cada mensagem desesperada cavava mais fundo o buraco dela. Depois descobri que ela estava me difamando nas redes sociais, bancando a vítima. Perfeito. Meu advogado disse que isso era mais evidência de difamação. Cada post, cada comentário, cada mentira, só deixava nosso caso mais forte. Lembra dos amigos que sumiram? Começaram a reaparecer quando a verdade veio à tona. O Dave, que era meu melhor amigo, tentou fingir que nada tinha acontecido. Disse só queria proteger as crianças. Mano, pois é, proteger o amigo de 15 anos também teria sido bom. Bloqueei o número dele. Descobri que a Sarah também mentia pro Tommy sobre o pai biológico dele. O cara não estava preso, e ela só os separava com falsas acusações. Meu advogado ajudou o advogado do pai a conseguir as provas. Agora ela está enfrentando também processo por interferência de custódia. A empresa fez acordo fora do tribunal, pagaram todos os salários atrasados, uma indenização generosa por danos emocionais e ainda uma carta de recomendação impecável. Até me ofereceram uma promoção para eu ficar, mas eu já estava cansado daquilo tudo. Tommy está com o pai agora, fazendo terapia de verdade. Escrevi uma carta para ele por meio dos terapeutas, e disse que nada daquilo foi culpa dele, que ele foi só uma criança pega nas mentiras da mãe. Não sei se ele vai ler, mas parecia certo escrever. Então é isso. 6 meses desde que tudo aconteceu, desde que a Sarah foi condenada, desde que o Tommy foi morar com o pai, desde que comecei a reconstruir minha vida. Sarah está presa agora. 4 anos. Deve cumprir 2, se comportar. A família dela tentou me procurar depois da sentença, e disseram que não sabiam do passado dela, dos outros homens que ela enganou. Sei, bloqueei eles também. A situação ainda é complicada. O seguro cobriu cerca de 60% do que ela roubou. Ainda estou tentando recuperar o resto. Meu advogado disse que talvez consigamos algo da família dela, e parece que eles guardavam parte do dinheiro dela. O trabalho até que deu certo. Depois do acordo, usei parte do dinheiro para abrir meu próprio negócio de consultoria. Trabalho de casa. Escolho meus próprios clientes. O pagamento ainda não é igual ao do meu emprego antigo, mas não preciso lidar com politicagem de escritório nem gente cochichando pelas costas. A parte mais difícil foi lidar com a carta do Tommy. Ele escreveu da casa nova, com a ajuda do terapeuta. Dava para ver, e era toda formal e certinha, diferente dos bilhetinhos que ele deixava na minha geladeira. Disse que sentia muito por ter mentido, que a mãe o obrigou, que sentia minha falta. Respondi. Demorei umas 20 versões para acertar. Disse que nada era culpa dele, que ele foi só um garoto perdido em problemas de adultos, que esperava que estivesse melhor com o pai, que estava feliz por ele estar recebendo ajuda, mas não prometi manter contato. Algumas portas é melhor deixar fechadas. Tive que mudar de cidade no fim. Muitas memórias. Muita gente que sabia da história, mas não da verdade. Achei um lugar legal no norte, perto da praia. Outro clima, outras pessoas. Aqui ninguém me conhece como o cara acusado ou o ex da Sarah. Sou só o novo cara que trabalha com finanças e corre na praia. Tô namorando de novo? Não, ainda tenho umas questões de confiança para resolver. E mães solteiras estão fora do radar por um bom tempo. Talvez para sempre. Chame de trauma, ou de aprendizado. Engraçado é que algo bom até saiu disso tudo. Descobri quem eram meus verdadeiros amigos, tipo minha irmã, que ficou do meu lado mesmo com dúvidas, e o Mark,
do antigo time de rugby, e foi o único que quis ouvir meu lado antes de julgar. São os únicos do meu passado com quem ainda falo. Outro dia achei umas caixas antigas, encontrei os cartões de Dia dos Pais que o Tommy fez pra mim. Quase joguei fora, mas guardei. Não porque sinto falta daquele tempo, e agora sei que nem era real, mas como um lembrete, da próxima vez que algo parecer errado, confie no meu instinto. A Sarah ainda tenta me contactar às vezes. A irmã dela me passou uma carta mês passado dizendo que ela mudou na prisão, quer se redimir. Joguei fora. Algumas pessoas não merecem uma segunda chance. E é aí que as coisas estão agora. A vida é diferente, mas não é ruim. Tenho meu próprio negócio. Cidade nova, recomeço. Ainda tenho uns problemas de confiança. Ainda fico tenso quando recebo ligação de número desconhecido, mas estou melhorando. Acho que a maior lição de tudo isso é que às vezes o final feliz não é voltar a como tudo era antes. É construir algo novo a partir dos destroços. Algo que talvez não brilhe tanto, mas é mais forte, mais real. Edit. Obrigado por todas as mensagens de apoio. E pro cara que perguntou, sim, adotei um cachorro, um vira-lata grandão tão bagunçado quanto eu. Estamos nos ajustando juntos. Atualização final. Para quem perguntou sobre a sentença da Sarah, acabei de saber que ela perdeu o recurso. Vai cumprir os 4 anos inteiros. Às vezes, a justiça funciona. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Agora, se você curte o que eu trago aqui e quer apoiar de outra forma, eu lancei o Seja Membro do canal. Tem 2 planos. Membro Prata, com R$ 4,99 por mês. Você recebe selos de nível que evoluem com o tempo, tem acesso aos emojis exclusivos do canal e também assiste aos vídeos antes de todo mundo. Já o Membro Ouro, às R$ 7,99 por mês, inclui todos os benefícios do Prata, mais um agradecimento especial no final dos vídeos. E vou citar o seu nome no final de todo vídeo. Se quiser virar membro, é só clicar no botão ao lado do inscrever-se ou no primeiro comentário fixado. Obrigado por apoiar o canal. Agora eu vou deixar 2 vídeos passando aqui na tela para você escolher qual vai assistir.